Hoje recebemos no programa Maria Helena Marcon, de Curitiba, para nos falar sobre quando a morte nos visita. No Momento Espírita, veremos a mensagem Doces Reencontros. A morte é um fenômeno natural que se dá pelo esgotamento dos órgãos. No entanto, é temida e nos surpreende sempre. A imortalidade da alma é um dos princípios básicos do Espiritismo. Em que se baseia a doutrina espírita para comprovar a vida após a morte? Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Maria Helena Marcon sobre quando a morte nos visita. Verdadeiramente, vivemos tempos novos sobre a face da Terra. Tempos em que a cada dia nos deparamos com seres especiais reencarnados entre nós. Não importa a raça, a nacionalidade, o credo religioso ou crença alguma. Eles são especiais. Trazem conceitos espiritualizados a respeito da vida, do mundo, do destino final das criaturas de Deus. Contou-nos uma amiga que sua filha, na inocência dos seus 3 anos de idade, certa noite aconchegou-se na cama ao seu lado. Em verdade, toda noite era assim. A menina vinha para sua cama e ali se deitava por alguns minutos, antes de se encaminhar para o próprio berço. Nesses momentos, contou-nos a mãe, era que os diálogos sempre interessantes aconteciam. Alguns que a surpreendiam sobremaneira. Era como se aquela criança que trazia o azul do céu em 2 joias brilhantes na face, se pusesse a pensar, mergulhando na doçura e na sabedoria de um passado intensamente vivido. Mamãe, antes de eu nascer eu era anjinho? A mãe ficou a imaginar como deveria responder. E resolveu adentrar no clima da inocência infantil, concordando. E antes de você ser mamãe, onde você morava? Pacientemente, alongando o diálogo, a mãe respondeu que morava com seus pais, avós da pequena. Enriqueceu com detalhes, dizendo da casa grande de janelas azuis, o imenso jardim em outra cidade, bem longe. Mas, mamãe, e antes de você ser filha do vovô e da vovó, você era anjinho como eu, né? Acho que sim, foi a resposta breve daquela jovem, que ficou a cogitar aonde iria parar aquele raciocínio todo. Então a garotinha desatou a falar. Pois é, mamãe, você estava no céu junto comigo. Aí você nasceu e eu fiquei lá. Depois, papai do céu falou para eu escolher minha mamãe. E eu escolhi você. Viu? Agora estamos juntas de novo. A conversa parou. Os olhos da mãe se transformaram em pérolas de luz e 2 lágrimas brilharam, rolando pela face. Ela estreitou seu tesouro junto ao coração. E enquanto a pequena se acomodava para o sono, ela se pôs a pensar. Quantos filósofos se detêm anos a estudar os mistérios da vida que nunca morre, da vida que se repete na Terra, no espaço, em outros mundos. Estudam a doutrina secreta dos hindus, egípcios, gregos, para encontrarem essas verdades que até hoje muitos homens não admitem, considerando simples tolices. No entanto, a sua pequerrucha, na extraordinária sabedoria de um espírito milenar revestido de carne, ali, descontraída e singelamente, sintetizara a trajetória de 2 espíritos que se amam. 2 espíritos que possivelmente estabeleceram laços de afeto há milênios e se propuseram a prosseguir na conquista do progresso, assim, lado a lado. Ora como mãe e filha, ora, quem sabe como. O maior sábio que já visitou a terra ensinou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, eis aqui, lhes disse, minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã,
e minha mãe. Estabeleceu ali a grande verdade de que todos somos uma grande e só família, a família universal. Vamos estreitando laços, estabelecendo pontes de amor e nos reencontrando aqui, nesta vida, acolá, na espiritualidade e outra vez mais. Pensemos nisso. Quantos reencontros estamos tendo nesta vida? Doces Reencontros é o título desta mensagem que faz parte do CD número 29, produzido pela Federação Espírita do Paraná. Visite o site momento.com.br e conheça todos os CDs. Maria Helena Marcon, diretora do Departamento de Comunicação Social da Federação Espírita do Paraná e responsável por este excelente trabalho que é o Momento Espírita, está conosco. Olá, Malena, é uma alegria muito grande para nós ter você no programa hoje. E de igual forma, com muita alegria que comparecemos aqui. A imortalidade da alma, um dos princípios básicos do Espiritismo, é crença desde os primórdios dos tempos, não é? É verdade. Desde que o homem se viu sobre a face da terra, ele se viu à face da imortalidade, ou em face da imortalidade. Porque ele era um homem primitivo, mas ele estava na luta, na batalha, e de repente, aquela criatura que estava ombreando ao seu lado, caía e não mais se mexia. Mas interiormente, esse homem primitivo tinha a crença de que aquele companheiro prosseguia a viver. Vejamos que esse é um sentimento inato no ser humano. E por isso é que ele providenciava a cova para o cadáver, para o cavalo que ele precisaria para cavalgar nas nuvens. Ele acreditava numa outra vida. E se nós formos compulsar a história da antiga Roma, da antiga Grécia, nós vamos encontrar igualmente como eles tinham uma atenção toda especial para com aqueles que morriam. Eles acreditavam que ele tinha uma vida muito parecida com aquela que ele desfrutava sobre a face da terra. E então providenciava periodicamente a alimentação. Os antigos túmulos romanos, eles eram na terra e possuíam como se fosse uma cozinha na cabeceira do túmulo, onde eram depositados pastéis, iguarias, periodicamente. Um suco era feito ao longo do túmulo e ali era despejado leite, vinho, mel, porque eles acreditavam que o morto precisava ser alimentado. Era um conceito de imortalidade, embora eles não entendessem que tipo de vida era essa que continuava depois desta vida. E na visão espírita, o que é a morte? A morte é simplesmente o esgotar do processo físico, seja pelo próprio esgotamento dos órgãos, quando a pessoa morre por velhice, seja por uma enfermidade de que ela é acometida e que a leva à morte também. Então, a morte é isto, é a cessação do processo de vida físico. Malena, por que nós, os espíritas, utilizamos o termo desencarnação? Há diferença entre desencarnação e morte? Sim.
Conceitualmente existe uma diferença. Morte, como dissemos, é a sensação do processo físico de vida. Desencarnação é um processo bem mais lento. A morte pode ocorrer num momento, a desencarnação pode demorar algum tempo. A desencarnação é exatamente o processo de desligamento do espírito, que está ligado ao corpo através do perispírito, do corpo físico. E como nós estamos ligados, através desse perispírito, ao corpo, célula a célula, é como se nós tivéssemos pequenos fios que nos ligassem esse corpo perispiritual ao corpo físico. Isso tudo precisa ser desligado. Então o processo é um pouco mais moroso. Esse é o processo da desencarnação. É a libertação do espírito totalmente do corpo físico que já esgotou a sua vida. E quando o processo é mais rápido ou mais lento? Depende do preparo da própria criatura. Vejamos que na história nós lemos, por exemplo, os sacrifícios dos primitivos cristãos. Eles iam para as arenas dos circos e os animais eram colocados contra eles, eles morriam sob as patas dos animais, abocanhados por eles, trucidados, ou às vezes eram colocados em postes de martírio, besuntados com óleo e queimados. E o relato que se tem é que exatamente enquanto ainda estavam vivendo, eles como que se projetavam para fora do corpo. Eles estavam preparados para aquele sacrifício. Muitas vezes o espírito saindo antes que todo o processo da vida física cessasse. Eles tinham visões do mundo espiritual, então preparavam-se para aquilo. O desligamento, portanto, a desencarnação era simultânea à morte. Assim, ainda hoje em dia, aqueles de nós que falamos a respeito da morte, que não temos nenhum preconceito contra isso, que costumamos na própria família conversarmos a respeito, dizermos como gostaríamos que fosse o nosso velório, nosso enterro, se gostaríamos de sermos cremados ou não, enfim, que discutimos a questão e que nos imaginamos que, em morrendo, logo nos transferiremos para uma outra realidade, a espiritual, podemos ter a desencarnação quase simultânea ao processo da morte. Aqueles de nós que somos muito agarrados às coisas da matéria, às minhas coisas, a minha casa, o meu marido, os meus filhos, o meu carro, tudo é meu e não deixo ninguém chegar perto, tenho um apego muito grande, não posso nem imaginar e alguns até externamos isto. Eu não posso nem imaginar que meu marido morra. Eu não posso imaginar que um filho meu morra. É uma questão de muito arraigado a tudo que representa e está na Terra. Inclusive passam isso para os filhos, não é? Exatamente. Aí quando acontece o processo da morte, natural que esse desligamento se faz mais difícil. Por quê? Porque a pessoa não se dá conta que morreu. Ela não quer admitir inconscientemente que ela morreu. Então o processo fica mais moroso. E existem até algumas pessoas que dizem assim: ah, quando eu morrer, eu volto aqui e fico cuidando das minhas coisas. Veja que está se programando para determinada questão depois da morte. Então tudo isso causa dificuldades
no desligamento do corpo físico do espírito. E também a questão moral do indivíduo, não é? Sim, com certeza, o crescimento moral, todo esse entendimento da vida depois da vida, tudo isso faz parte do crescimento moral da criatura. Estamos aqui de passagem. E é interessante que mesmo sendo a morte um acontecimento natural e certo na nossa existência, mesmo assim ela nos surpreende muito, não é, Malena? Porque não nos preparamos, porque não falamos. Falar a respeito da morte é tabu. Vejamos que existem pessoas que dizem, eu não passo perto de cemitério, eu não vou a velório, eu não me envolvo nessas coisas, como se com ele isto não aconteceria. E a única coisa verdadeiramente certa que a todos acontecerá se chama morte. Hoje, amanhã, depois, na infância, na juventude, na velhice, na madureza, mas todos morreremos. É o que há de mais certo. E nós observamos que há um despreparo, mesmo dos religiosos, a respeito da morte, não é? A que você entende que se deva isso? Pessoas religiosas, né, mesmo líderes religiosos, têm esse medo. Porque enquanto religiosos, vejamos que nós somos muito teóricos nessa questão também. Somos muito teóricos, nós entendemos tudo, nós conseguimos reproduzir, às vezes até textualmente, longos trechos. Aconselham, né? Aconselhamos Exato. as pessoas. Exatamente. Mas é como se só acontecesse com o outro. Se a morte só batesse até a casa do vizinho, ela jamais chegará à porta da minha casa. Então, como nós ficamos nessa superficialidade? Nós entendemos, mas não introjectamos o ensino. Não vivemos verdadeiramente aquilo que nós pregamos. Porque vejamos, todos os religiosos pregam a imortalidade da alma. Por que então tanto pavor da morte quando ela se aproxima, quando ela chega? O desespero. Quantas criaturas que se diziam e se afirmavam especialmente religiosas, mas quando a morte chega e as atinge, elas dizem assim, perdi a minha fé, porque Deus não me atendeu, eu pedi que não levasse o meu amor. Quer dizer, porque eu sou religioso, Deus precisa me atender e pode levar os filhos dos outros, mas não o meu filho. Certa vez eu me deparei com uma situação dessa, quando uma pessoa fez essa colocação, aí eu busquei fazer com que ela refletisse exatamente sobre essa questão. Enquanto é o filho do outro, né? A gente diz, não, é assim mesmo, confia em Deus. Mas quando chega para nós, parece que não aceitamos, não é? Por isso que nós devemos entender que qual seja a crença religiosa a que estejamos vinculados, ela deve nos servir para a vida. Não é simplesmente para citarmos, para orientarmos os outros, para aconselharmos aos demais. É para nós mesmos. E assim, como dizia Jesus, alegrai-vos enquanto estou convosco, porque chegará o dia em que não estarei mais convosco, e então estareis tristes. Isso quer dizer, agora é o momento de nos prepararmos para o amanhã. Estamos felizes hoje? Estamos bem de saúde? Está tudo bem na nossa família? Preparemo-nos para o amanhã, que de um momento para o outro poderemos ter uma dificuldade, uma enfermidade, uma morte, acidentes. Quantas coisas acontecem de um momento para o outro. Na vida física, nada é permanente.
Marlena, em que se baseia a doutrina espírita para comprovar a imortalidade da alma? O maior e mais extraordinário exemplo se chama Jesus Cristo. Ele disse: se destruírem este corpo, e referia-se ao seu corpo, em 3 dias eu o reconstruirei. Como eles estavam próximos ao templo de Salomão, e Jesus fizera a predição também de que aquele templo seria totalmente destruído, embora a sua grande imponência, não ficando pedra sobre pedra, como agora ele dizia que referia-se ao seu corpo como o templo, eles ficaram cogitando como é que Jesus reconstruiria aquele templo enorme em 3 dias. Mas verdadeiramente ele estava se referindo ao templo-corpo. E 3 dias depois da morte, ele ressurge. Não encontram o seu corpo carnal. Se o corpo foi levado por alguém e sepultado em outro lugar, com medo que os inimigos o violassem, ou se o próprio Jesus, ele desmaterializou o próprio corpo, não sabemos. Mas não havia nada na tumba. E ele se mostra espírito imortal para Madalena, no próprio Jardim das Oliveiras. Logo mais, a caminho de Emaús, para os 2 apóstolos que estão seguindo. Ele caminha com eles e eles somente o identificarão quando entrarem na estalagem em Emaús, ele tomar do pão e partir. Então eles dizem: é o Senhor. Olham e ele desaparece. Não era físico, era o espírito imortal que ali estava. Depois ele se apresenta no cenáculo. Ele entra e sai do cenáculo com portas e janelas fechadas, o espírito. E ficou nesse ir e vir durante 40 dias, aparecendo e desaparecendo. Era um corpo diferente, era um corpo espiritual. Então, Jesus é o grande transmissor e o grande exemplo da imortalidade. Por isso o apóstolo Paulo de Tarso dizia: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E ressuscitar aqui é ressurgir, não ressuscitar como acreditam alguns, com o próprio corpo de carne. O que faria Jesus com um corpo de carne na espiritualidade? Então ele é o maior exemplo. Marlena, nós queremos agradecer a vossa participação. Foi muito bom ter você conosco. E eu agradeço pela gentileza do convite. Sinto-me muito feliz nessa participação. Muito obrigada. Queremos agradecer a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos tê-los juntos na próxima semana e muita paz a todos.